pequeno. Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é o Pedro do Põe na Roda. Olá, eu sou Deco Lipe, sou produtor de conteúdo no Primeira Orelha e eu também sou escritor. Estou aqui a convite do Renan para esse projeto lindo que ele está fazendo esse mês, falando sobre saúde mental. E eu queria deixar aqui um pedacinho de uma partilha a respeito dos meus próprios processos, que eu acho que talvez possam ajudar você que está aí do outro lado. Oi, eu sou o Cup. E como é que está sendo a sua quarentena? Colocou todos os seus projetos em prática? Assistiu todas as séries que queria? Com tanto tempo disponível, não tem desculpa pra gente ser improdutivo, não é mesmo? Quem eu tô querendo enganar? Eu não estive nada bem. Hoje eu falo muito sobre empatia, eu falo também sobre o cuidado, eu tento falar também sobre o olhar para o outro de uma forma mais cuidadosa. Eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi sobre depressão é que você não deve comparar a sua depressão com a de outra pessoa. Não é porque você não tem certos sintomas que a sua depressão não é tão válida ou tão grave ou tão prejudicial quanto a depressão de outra pessoa. Essa doença se manifesta de um jeito diferente em cada um de nós. E todo mundo é digno de tratamento e todo mundo pode melhorar. Como um homem gay, acho bem curioso que aparentemente muitos de nós vivem preocupados com a saúde. Ou melhor, será que é mesmo saúde ou será que é só aparência? Porque de nada vale você dizer que se preocupa com a sua saúde porque você malha, tá com o shape definido, fazendo selfie na academia, se você, se alimenta bem, se você não cuida da sua saúde mental. Se no fundo você é só uma pessoa insegura, querendo biscoito, se isso na realidade só te mantém mais ansioso, se não te traz paz. Quem me vê hoje falando não sabe como que eu fui antes. Eu sou uma figura um pouco emblemática, né? Eu sou uma figura gorda, eu sou gay, cheio de trejeitos. Então, o que é que acontece? Eu sempre fui o olhar, né? O foco. Porque a heteronormatividade já fez isso comigo, né? De tipo assim, eu ser esse corpo estranho. Então, antes das pessoas me olharem, eu fazia chacota para o outro. Eu que sempre apontava, eu via o mínimo do mínimo do mínimo do defeito de alguém para justamente não olharem para mim, porque eu ia ser a chacota. Permanecer completamente sozinha por tanto tempo tem me feito lidar com várias inseguranças e questões que eu sempre tive dificuldade de admitir que tinha. E eu percebi que um dos meus piores inimigos pode vir a ser eu mesma. Quando me pressiono demais e me deixo de lado em detrimento de todas essas coisas que eu deveria estar fazendo. E isso é autossabotagem. E eu sei que isso não é nada exclusivo a mim. E por isso quis compartilhar um pouco sobre. O meu conselho, fruto das minhas vivências recentes com a minha própria saúde mental, é não negligencie o cuidado com você mesmo. Não deixe seu autocuidado em segundo plano. E não existe cuidado físico sem cuidar da mente. Não tem físico que aguente ou se sustente com uma saúde mental tirando sossego. Hoje eu falo de amor, eu falo de empatia, eu falo de cuidado. É muito gratificante olhar para trás e entender esse meu papel. E hoje eu entender o meu corpo. E hoje eu entender quem eu sou. E hoje eu entender que tudo aqui tá certo e aí também tá certo. Como LGBT, acho que a gente precisa estar muito atento a isso. A gente tem índices de doenças mentais, transtornos como depressão, ansiedade, falta de autoestima, até suicídio muito maiores que o restante da população, justamente por históricos de rejeição, preconceito, falta de aceitação, acolhimento, aquela sensação de inadequação que a gente sente muitas vezes na vida. E eu arriscaria dizer que todo LGBT já passou por isso, né? Pelo menos por algum tempo ali na vida. Eu sei que muitas vezes a gente cresce meio acostumado com a ideia de que a gente tem que ir engolindo as coisas para poder dar conta de sobreviver mesmo, principalmente em espaços como espaço de trabalho, ou na universidade, ou na família. A gente tem que lidar com muita coisa que às vezes é muito pesada pra gente, principalmente quando você é uma pessoa LGBT, uma mulher, uma pessoa negra. A gente está vivendo muito atravessado por muitas coisas, por muitas violências, e a gente entende que a melhor estratégia de sobrevivência é fazer de conta que nada está acontecendo e seguir a vida da maneira como a gente puder. Muitas vezes nesse processo a gente vai engolindo um monte de coisas, ignorando os nossos processos de adoecimento, deixando as coisas irem se acumulando dentro da gente até o momento em que as nossas forças se esgotam, em que a nossa saúde está muito devastada e a gente acaba sem saber o que fazer, acaba chegando num ponto em que a situação está um pouco destrutiva já.
E muitas vezes, por não ser algo físico, aparente, a gente vai empurrando essas questões de saúde mental na vida, não resolve, enquanto devia, na real, fazer o oposto, né? Quando você cuida na mente, você resolve seus conflitos internos ali, que podem levar a quadros graves de depressão, ansiedade, suicídio, você automaticamente vai estar cuidando da aparência também, né? Porque não tem coisa mais bonita, né, de verdade, que gente feliz e bem resolvida consigo. É muito importante que a gente ouça o nosso corpo, aprenda a reconhecer a maneira como a gente se sente, a maneira como o nosso sentimento reage às situações que a gente está vivendo, porque tanto o nosso corpo quanto o nosso coração oferecem pra gente dispositivos de segurança muito importantes que a gente precisa se ligar. Demorou, mas eu tomei algumas decisões. Eu dei um passo para trás disso tudo. Procurei buscar as pessoas que possam vir a ser uma rede de apoio. Amigos, família, psicólogos, seja quem for. E importante, eu pedi ajuda. Eu deixei essas pessoas sabendo. Pedir ajuda é um sinal de força. A gente tem que reconhecer isso. A nossa cultura de saúde, de cuidado, ensinam pra gente que a gente só deve cuidar das coisas quando elas chegaram num estágio muito avançado, que tá tudo muito mal. Mas o exercício de autocuidado, de autoamor, precisa ser um exercício diário, precisa ser um exercício cotidiano, para que a gente não precise chegar num nível destrutivo de adoecimento, de sofrimento. O certo é a gente não agredir ninguém, o certo é a gente cuidar do outro, o certo é a gente cuidar de si para cuidar do outro. O certo é a gente tentar manter a mente em equilíbrio, é tentar não se consumir com coisas que nos tirem do eixo. Isso é o certo. Eu dei um bom tempo parando de cobrar tanto de mim mesma e tô me reestruturando para poder voltar a correr atrás daquela produtividade que eu queria, só que respeitando o meu corpo e a minha mente. É muito importante que a gente esteja ali sempre em diálogo consigo mesmo, se ouvindo, se sentindo. Tô levando a vida com um pouco de mais calma e procurando valorizar as coisas que eu já atingi. Às vezes pode não parecer muito, mas cara, a gente sabe o quão difícil tem sido. Cuidar da gente não pode ficar em segundo plano, tem que ser uma prioridade. Abrace isso na sua vida e eu espero que tudo fique bem. Vai tudo ficar bem, eu tenho muita fé nisso, que a violência, a dor, o sofrimento não tem a última palavra. A gente precisa se esforçar, caminhar, se movimentar, mas eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Então vai procurar ajuda que eu sei que vai te fazer bem. E o se cuidar e ter o zelo da sua consciência, de se perceber e de se conhecer é o mais certo de tudo e é o primeiro passo para que a gente tenha uma caminhada mais tranquila. E a gente com certeza vai passar a olhar para as outras pessoas de uma forma muito mais bonita. Eu tenho aprendido bastante sobre mim. E é a dica que eu quero deixar para vocês. Vocês têm respeitado a si mesmos? Então é isso, Renan. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. E é isso, galera. Beijo. Até mais. Que os debates desse Setembro Amarelo ajudem a gente a movimentar muitas coisas, a rever a nossa relação com a gente, com a nossa saúde, com a nossa cabeça, com as nossas emoções, mas que a gente transforme isso num exercício cotidiano e leve esse sentimento e esse movimento de autocuidado para toda a nossa vida. Um beijo para vocês, se cuidem e fiquem bem.